Olá, estudantes do 7º ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem também. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a resolução de expressões numéricas. Antes de falarmos sobre esse assunto, é importante revermos alguns conceitos referente às operações. Então, quando a gente fala de uma expressão numérica, nós estamos envolvendo ali, nessa expressão, várias operações: multiplicação, divisão, soma, potência, raiz, ok? E, inclusive, trabalhamos numa mesma expressão com números que podem ser positivos e números que podem ser negativos, que são os números inteiros, ok? Então, é importante relembrarmos desses conceitos. Quando fazemos, então, uma operação onde esses números possuem o mesmo sinal, eu vou somá-los, ou seja, quando eu tenho dois números positivos ou dois números negativos, devemos somá-los. E o sinal? O sinal, ele vai ser de acordo com o sinal dos números. Ou seja, vamos lá, se eu estou somando dois números positivos, resultado fica positivo. Se eu estou somando dois números negativos, por exemplo, menos 2 com menos 3, resultado vai ser menos 5. Eu vou somar esses números, mas o resultado vai continuar negativo, porque eu estou somando dois números negativos, ok? E quando o sinal desses números for diferente, o que vai acontecer? Eu subtraio, ok? Então, se eu tenho um número negativo com um número positivo, ou um número positivo com um número negativo, eu subtraio. E qual vai ser o sinal desse resultado? O sinal, ele vai ficar de acordo com o sinal do maior módulo. Ou seja, se o maior número for positivo, eu faço a subtração normal e o resultado vai ser positivo também, porque o maior número é positivo, ok? Se o maior número for negativo, eu faço a subtração, mas o resultado fica negativo. Então, eu sempre vou olhar quando os números tiverem sinais diferentes para o sinal do maior número, ok? Ele vai definir o sinal do meu resultado, certo? E temos que lembrar também da regrinha dos sinais quando trabalhamos com multiplicação e divisão de números inteiros. Na multiplicação e divisão, quando os sinais são iguais, o resultado fica positivo. Olha lá, se eu multiplicar dois números positivos ou multiplicar dois números negativos, resultado final fica positivo. E na divisão? Na divisão, mesma regra. Se eu dividir dois números positivos ou dois números negativos, resultado final fica positivo. Ou seja, quando eu tenho sinais iguais, resultado final fica positivo. Na divisão e na multiplicação, quando eu tenho sinais diferentes, o resultado fica negativo. Olha lá, mais com menos, menos com mais, resultado final negativo, ok? Então, vamos lá. Outro critério para resolvermos as expressões numéricas é a ordem das operações, ok? Então, primeiro, quem resolvemos? Resolvemos as potências e as raízes quadradas. Depois que você resolveu potência e raiz quadrada, você vai resolver a multiplicação e divisão. Depois que você resolveu multiplicação e divisão, você vai resolver, por último, as adições e subtrações, ok? Então, veja nesse exemplo. Ele resolveu potência e raiz quadrada na ordem em que essas operações apareceram, ok? Como apareceu primeiro a potência, ele resolveu primeiro a potência e resolveu depois a raiz quadrada. Quais foram as operações que sobraram aqui? Multiplicação, soma e divisão e subtração.
Quem resolvemos aqui? Resolvemos agora a multiplicação e divisão também na ordem em que aparecem. Como apareceu primeiro a multiplicação, resolvemos a multiplicação e depois a divisão, ok? Olha lá, 4 vezes 3, 12, 8 dividido por 2, 4. Então, sobrou a soma e a subtração, ok? Então, resolvemos essas operações por último, sempre por último, ok? E também na ordem que aparecem. Apareceu primeiro a soma, eu vou fazer 12 mais 4, quanto que é? 16, e 16 menos 6, 10, tudo bem? Então, vamos resolver esse exercício? Olha lá, praticando 1. Para cada sentença abaixo, escreva uma expressão matemática. Quem vai determinar a expressão matemática agora são vocês. Vocês vão ter que interpretar cada situação dessa e interpretar na simbologia matemática, em forma de expressão. Letra A. Quíntuplo de 18 menos 5. Pessoal, quando aparece quíntuplo, triplo, dobro, significa, remete a uma operação de multiplicação. Quíntuplo significa que eu vou multiplicar um determinado valor por 5. Então, no caso, quíntuplo de 18 menos 5, significa que eu vou multiplicar esse 18 por quanto? Por 5, ok? Letra B, 9 vezes 7 menos 2. Então, é só interpretar essa informação e transformar em expressão. Letra C, 3 vezes a diferença entre 12 e 7. Quando aparece esse termo diferença, eu estou me referindo a uma conta de menos, a uma conta de subtração, ok? D, 4 vezes a soma de 9 com 11, ok? Então, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem este exercício e já voltamos.
Vamos lá? Na letra A, então, veja, quíntuplo de 18. Quíntuplo significa que eu vou multiplicar por 5. Então, eu tenho 5 vezes 18 menos 5. Bom, e agora? Agora, para resolver, eu tenho que respeitar a ordem das operações. Primeiro, eu vou identificar quais operações eu tenho nessa expressão. Então, eu tenho uma continha de vezes, de multiplicação e uma subtração. Resolvemos primeiro a multiplicação e deixamos a subtração por último. Então, olha lá, 5 vezes 18, 90. Eu abaixo o sinal de menos e abaixo o sinal de 5. 90, o número 5. 90 menos 5, 85, ok? Na letra B, nós temos 9 vezes 7 menos 2. De novo, nós temos duas operações diferentes. Nós temos multiplicação e subtração. Resolvemos primeiro a multiplicação. Quanto que é 9 vezes 7? Isso mesmo, 63. 63 menos 2, 61, ok? Na letra C, olha lá, 3 vezes a diferença entre 12 e 7, ok? Se você colocou essa diferença entre parênteses, ok? Está correto. Por quê? Porque ele está falando que ele vai multiplicar 3 vezes o resultado desta diferença. Então, significa aqui que a gente tem que dar prioridade em resolver primeiro a diferença. Como a gente sabe que, pela ordem das operações, a gente teria que resolver primeiro a multiplicação, para que essa diferença tenha prioridade na resolução, eu devo colocá-la entre parênteses, ok? Então, por isso que a professora colocou entre parênteses, porque ele está sendo bem claro aqui, olha, eu quero multiplicar por 3 o valor que sobrar, né? A diferença de 12 por 7. Então, 12 menos 7 é 5. Agora sim, depois que eu resolvi o que está no parênteses, eu faço a multiplicação. 3 vezes 5, 15, ok? E na letra D, agora é a mesma situação, ó, ele quer multiplicar 4 vezes a soma, ele quer multiplicar por uma operação que está dentro do parênteses. 4 vezes a soma de 9 com 11, ok? Então, eu tenho que resolver a soma. Se eu tenho que resolver a soma, eu coloco ela dentro do parênteses para ela ser prioridade na resolução. Resolvo o que está aqui dentro, 9 mais 11, 20. E nesse caso, como tem parênteses, eu faço a multiplicação por último. 4 vezes 20, 80, ok? Bom, vamos lá. Então, falando em parênteses, nós temos que respeitar estes sinais aqui quando eles aparecem, ok? Nem sempre vai aparecer só o parênteses. Quando aparecer o parênteses, eu resolvo primeiro o que está lá dentro. Depois, se aparecer o colchetes, eu resolvo primeiro o que está no parênteses e depois o colchetes. E se aparecer as 3 opções? Eu resolvo primeiro o que está no parênteses, depois o que está no colchetes e, por último, eu resolvo o que está dentro das chaves, ok? Então, vamos lá? Vejam esse exemplo, olha, primeiro ele resolveu o que está dentro do parênteses, depois sobrou colchetes e chaves. Então, ele resolveu primeiro o que está dentro do colchetes. E, por último, ele resolveu o que está dentro das chaves, ok? Praticando 2. Resolva as expressões numéricas. Então, algumas dessas expressões possuem parênteses e colchetes. Então, vocês vão resolver o que está no parênteses e depois colchetes, ok? Já voltamos.
Vamos lá? Então, na letra A, olha lá, resolvemos o que está dentro do parênteses. 7 menos 4, 3. Agora, restou um colchetes. 10 mais 3, 13. 25 menos 13, 12. Na letra B, mesma situação. Resolvemos o que está dentro do parênteses. 9 menos 4, 5. Restou um colchetes. Faço aqui a subtração e a soma. 32 menos 13, 19, ok? Na letra C, mesma situação, olha lá, resultado 34. Resolvemos o parênteses e depois o colchetes, ok? Na letra D, resolvemos o parênteses, 3 mais 9, 12, e vocês perceberam que aqui também temos potências. Depois que a gente resolve o que está dentro do parênteses, aí sim, aí eu vou olhar para aquelas regrinhas das operações. Então, resolvo primeiro as potências, né? Depois a multiplicação e, por último, soma e subtração. Então, o nosso resultado final, 9, ok? E na letra E, não temos nem parênteses, nem colchetes, mas temos potências, ok? Resolvemos primeiro as potências, depois divisão e multiplicação, na ordem que aparecem, e, por último, soma e subtração. Então, o resultado da letra E, 32. Nesta aula, falamos sobre a resolução de expressões numéricas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!